bom dia! Dia 11 de agosto, estamos aqui mais uma vez reunidos para a meditação da Palavra de Deus. Um ótimo dia para você, um dia extremamente abençoado na presença de Deus e que a sua vida seja repleta de muitas e muitas bênçãos. Hoje nós temos uma palavra muito forte, sempre lembrando que nós fazemos a meditação de acordo com as orientações desse livro, de acordo com as mensagens desse livro. Cada dia nós fazemos uma. E o nome do livro, o título é A Viagem do Outro Cristão. E nós vamos fazendo essa meditação de segunda a sexta-feira, uma mensagem por dia. E em cima dessa meditação tem sempre a palavra de Deus, que a autora remete, e aí nós pegamos ali na Bíblia, seja um salmo, seja uma carta de São Paulo, né? Seja o Evangelho, enfim. E aí nós vamos fazer uma passagem bíblica. Então nós vamos meditando em cima desse livro que remete à palavra de Deus na Bíblia. E é assim que nós vamos trabalhando dessa forma, com experiências, com mensagens, né, que também me foram reveladas, com um pouco da minha experiência, minha vivência na espiritualidade, para que nós possamos crescer juntos. Para você que chegou agora, um bom dia, um ótimo e abençoado dia. E vamos lá agora meditando na palavra de Deus. Um ótimo dia para todos nós. E a palavra de Deus nos diz hoje, pela determinação divina, olha só. Vá a todo lugar que eu conduzir. Vá a todos os lugares possíveis. Dessa forma passará pela minha nomeação. Passará sozinho, porque o libertei para cumprir a minha ordem sem ser obstruído pelos outros. Sempre faça do seu ministério a sua primeira responsabilidade. Outros podem se surpreender, como ocorreu com Maria e José, quando Jesus demorou-se no templo, mas eles não atrapalharão o caminho, porque planejei seu caminho e o cobri de joias. Serei a sua força, serei a sua graça, serei a sua sabedoria. Agirá destemidamente porque a sua esperança vem do Senhor. Gente, que palavra extraordinária é essa daqui. Essa palavra já tinha saído para mim 3 vezes desde 2018, quando eu estava fazendo essa transição de carreira e eu pedia a Deus uma orientação e essa palavra me saiu. Bom dia para você que está chegando agora, bom dia, Lia. E olha só, e essa palavra vem nos dizer que Deus estará conosco, que é para nós podermos seguir confiantes de que Ele está conosco. Mas tem algumas coisas que eu quero ressaltar para vocês aqui. Vá a todo lugar que eu conduzi. Quando Deus diz, vá a todo lugar que eu te conduzi, Ele quer dizer, não é só onde nós queremos, é onde Ele quer que nós estejamos. Vá a todos os lugares possíveis, ou seja, não faça acepção de lugares, não faça distinção de lugares. É onde eu te conduzir, aonde eu te mandar. E quando nós nos colocamos a serviço de Deus, é assim, gente. Nós não podemos... Lembra que ontem ainda eu falei que nós não podemos fazer acepção de pessoas também? Deus vai te usar para ajudar a pessoa que talvez você nem imagine que você precisa ajudar. Então, nisso eu não gosto daquela pessoa. Se Deus mandou, você tem que obedecer. Porque quando nós nos colocamos a serviço de Deus, Ele vai nos colocar em algumas situações, inclusive para testar a nossa fé. Então aqui hoje, ontem nós falávamos de pessoas e hoje aqui nós estamos falando de lugares também. Olha só, vá a todos os lugares que eu te conduzi. Dessa forma você passará pela minha nomeação, ou seja, Deus está nos nomeando, nos enviando, como Ele enviou os seus apóstolos, para poder fazer aquilo que é vontade dEle, que é para propagar a palavra dEle. E detalhe, passará sozinho, porque eu libertei para cumprir a minha ordem sem ser obstruído pelos outros. E aqui eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive nessa época em que Deus me deu essa palavra. Nós tínhamos um grupo de oração, era um grupo de oração pequeno, com 5 pessoas, e nós nos juntamos para orar pela nossa família e para orar também pela família dos outros. Então, todas as pessoas que nos pediam oração, nós nos reuníamos uma vez por mês, mas nós tínhamos uma caminhada de oração muito forte. Foi ali naquele grupo que eu intensifiquei as minhas orações, que eu aprendi a fazer muita oração diferente, que eu não conseguia, que eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Era um grupo pequeno, mas porém nós tínhamos uma forte oração. Nós fazíamos propósitos de oração por algumas causas e nós
rezávamos fortemente para isso. E Deus me disse isso aqui, passará sozinho. Gente, eu fiquei sem chão. Por quê? Porque eu tinha no meu grupo de oração uma certa assim, quando eu preciso eu me abasteço ali. Quando eu preciso, eu vou ali. E Deus depois me repetiu uma outra palavra, foi nesse livro também, que eu precisava agora ser mãe de outros filhos, digamos assim. E eu tinha uns estagiários, na época eu trabalhava no Ministério Público, que pediam oração para mim, que vinham me buscar para oração, nisso me ajuda. E aí eu comecei a perceber que Deus queria me tirar ali daquele grupo para que eu também crescesse. Porque lembra que eu falei, às vezes a gente precisa de muletas? Então assim, eu não estava desenvolvendo mais a minha fé, por quê? Porque eu estava dependente de outras pessoas. Então, eu me sentia muito insegura com relação à minha espiritualidade. E aí, o que Deus fez? Me tirou, uma situação que aconteceu, me tirou dali. E agora, foi assim, agora é você, né? Então, Deus faz isso conosco também. E eu confesso para vocês que eu fiquei, no começo, sem chão. Por quê? Eu buscava um respaldo no grupo, só que eu estava buscando errado. Não que aquele grupo não fosse necessário, mas olha só, Deus está dizendo assim, sou eu, você tem que buscar em mim direto, vem agora, porque você já cresceu, você já caminhou. Sabe aquela coisa do filhote quando o pássaro, né, tá ali e praticamente ele joga o pássaro do ninho e fala, voa? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Então eu me senti sem ninho. Eu me senti sem ninho, eu me senti sem chão, eu me senti... Gente, foi tão desafiador para eu poder entender que, na verdade, Deus estava fazendo o quê? Vai, criatura, porque agora você também pode buscar direto em mim, você não precisa de muleta. Não que o grupo fosse uma muleta, mas eu buscava um respaldo. E você vê como que Deus vai agindo? E aí, por N situações, eu comecei a fazer muitos cursos também, eu comecei a viajar muito, eu comecei a sair muito. Foi a época que eu comecei a formação como coach, isso foi lá em 2018, e eu fazia cursos um atrás do outro, eu vivia mais em Curitiba do que né, na minha cidade na época. Então, assim, eu ficava um mês praticamente fora para essa formação, que era uma formação muito exigente, aí eu tive mais de 600 horas de curso, acho que foi ao todo. Então, foi uma formação muito forte e prática, e tinha toda, né, uma exigência. E aí eu tive que caminhar sozinha mesmo. E eu lembro disso daqui, que foi uma palavra muito forte, porque ele está falando para mim e para você hoje de novo, para nós irmos para um outro nível. Ou seja, olha só, passará sozinho porque eu te libertei para cumprir a minha ordem, sem ser obstruído. Então, talvez aquela pessoa que você acha que pode estar te ajudando, ela está obstruindo o seu caminho. E não intencionalmente, não porque a pessoa não é de ajuda para você, mas é porque está obstruindo no sentido que você não cresce. Você entende? Então, assim, quando eu fico buscando apoio em outras pessoas, e eu me lembrei muito assim, não coloque a sua confiança em outras pessoas, coloque em mim que eu sou Deus. Foi isso que Deus disse, né? Quis dizer com essa palavra. Sempre faça do seu ministério a sua primeira responsabilidade. Então, você colocar sempre à frente, sempre acima de tudo, o ministério, a missão que Deus deu para nós. Qual é o seu ministério? Qual que é a sua missão? Você já se perguntou? Então, é importante você fazer esse questionamento. Senhor, qual é a minha missão? Onde que eu tenho que estar? Aonde que eu vou servir? Como que o Senhor quer que eu esteja? Os outros podem se surpreender, como ocorreu com Maria e José, quando Jesus demorou-se no templo, mas eles não atrapalharão o seu caminho, porque eu planejei o seu caminho e eu o cobri com joias. Gente, olha que palavra forte! Olha que palavra forte! Deus cobriu o meu caminho, o seu caminho com joias. E nenhuma pessoa pode atrapalhar o nosso caminho. Lembra quando Maria e José, né, perdeu, o menino Jesus se perdeu ali e eles não achavam no meio da caravana e foram ao templo, depois de 3 dias encontraram ele lá pregando e Maria e José ficaram assim meio, né, sem saber, claro que eles sabiam que era plano de Deus, mas assim, eles ficaram atônitos, criatura. Deixa eu ver a conexão aqui. Filho, o que está acontecendo? Né, filho? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas se surpreendem com as nossas decisões, com as nossas tomadas de decisões. E eu vejo muito isso quando
quando eu realmente, né, porque assim, eu sempre fui dentro da igreja, eu sempre fui uma pessoa de estar ali, eu gostava do ambiente da igreja, da comunidade. Mas quando eu decidi, e agora eu vou falar assim, de uma situação, né, muito particular, quando eu decidi não ter nenhum relacionamento, não casar de novo, até Deus me preparar para que se um dia for da vontade dele eu tenha um outro casamento, um sacramento, as pessoas falam assim, mas por que você não tem? E as pessoas me perguntam ainda, por que você não tem nenhum namorado? Por que você entende? Porque as pessoas não compreendem. É demais para a cabeça delas entender que eu abri mão disso para ter Deus. E que se Deus um dia quiser preparar alguém, um matrimônio, um sacramento para mim, não só um casamento, Ele vai preparar. Então, assim, embora eu tenha esse desejo de ter um esposo maravilhoso do meu lado, mas eu abri mão momentaneamente para seguir mais a Deus, para estar mais na presença de Deus e fazer a vontade dele. Então as pessoas não entendem, mas como? Nossa, Alice, mas você reza muito. Sabe assim, as pessoas às vezes ficam atônitas com algumas coisas que para mim hoje é muito natural. Mas eu também já fui assim, eu também, sabe, não entendi algumas coisas. Então olha só o que Deus vem falar assim, as pessoas vão se surpreender como Maria e José quando Jesus se demorou no templo, mas eles não atrapalharão o seu caminho. Não atrapalharão por quê? Porque eu planejei o seu caminho e o cobri com joias. E aí Deus vem e fala com uma autoridade, uma afirmação, uma afirmativa muito forte. Serei sua força, serei sua graça, serei sua sabedoria. Agirá destemidamente, porque a sua esperança vem do Senhor. Olha que coisa forte, que palavra forte para nós, porque Deus disse isso para mim há um tempo, reafirma hoje. Eu serei a sua força, minha filha, eu serei a sua sabedoria, eu serei a sua graça. Confia, faça o que precisa ser feito, vá a todo lugar que eu te conduzi, vá a todos os lugares possíveis. Olha que eu te libertei para cumprir a minha ordem, ou seja, a autoridade, aquilo que Deus está dando como missão para nós. E ele fala com autoridade. E aí a autora remete ao Salmo 32, versículo 8, que na Bíblia Ave Maria é o 31, versículo 8, que diz assim, o título do Salmo é A Felicidade do Perdão. Então ela vem relatando, feliz aquela pessoa que foi perdoada, né, que o pecado foi absolvido do seu pecado, mas a autora se detém nesse versículo. Vou ensinar-te, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Olha que coisa linda e que palavra forte. Eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Lembra que a gente sempre fala, né? E a gente ouve muito esse jargão, mas não tem às vezes a noção da profundidade que isso significa. Que a gente fala assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, se você não se acha capaz hoje de realizar a obra que Deus tem na sua vida, Ele vai te capacitar. Mas nisso o que eu preciso fazer? É claro que nós temos também que em oração, em união com Deus, buscar entender, conhecer a palavra dele. Então a importância de ler a Bíblia todo dia um trecho, alguma palavra que te chame a atenção, ler um livro bom. Então assim, isso também nos ajuda, tá? Não é que é necessário, porque Deus ele é capaz de fazer a obra, meu filho, na pessoa mais simples da face da terra, mais iletrada. Não, Deus ele pode tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós também podemos contribuir para que essa missão de Deus se realize da melhor forma. Então como? Tendo um momento de oração com Deus, buscando Ele na intimidade com Ele, falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a minha missão? Porque eu não estou talvez cumprindo a missão que o Senhor quer para mim. Mas Ele vai capacitar. Então quando você pensa lá, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, é isso. Ele vai te capacitar para a missão que Ele confiou. Ele vai te capacitar, mas nós temos que destemidamente colocar o pé na estrada, destemidamente nós temos que ir a todos os lugares que Ele nos enviar, não o lugar que eu quero ir. Porque às vezes a gente fica com medo. Você reparou que vem o medo, ai, mas e se eu não der conta? E se eu não der conta? Isso é suscitação do inimigo. No coach a gente trabalha com um processo para mudar essa trilha neural da pessoa que faz com que ela
tenha mais, se sinta mais capaz, porque isso aí está ligado à identidade que está distorcida. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é com relação ao coaching. Mas falando aqui na espiritualidade, Deus vai te capacitar. Então, quando vier um medo, repreende, porque isso não é suscitação de Deus. E outra, não pense em vocês que quando eu iniciei essas lives aqui, eu iniciei totalmente corajosa. Tá? É um esforço diário. Todos os dias vem uma suscitação do inimigo assim, e se der errado? E se a internet cair, como já aconteceu várias vezes aqui? A internet, o sinal caiu, e, enfim, sabe? Então, mas Deus vai te capacitar, Deus vai estar com você. Então esse medo é natural. Então eu sempre digo, gente, a coragem não é a ausência do medo. Não, o medo ele nos serve para nos podar também. Porque já pensou uma pessoa sem medo? Uma pessoa sem medo, ela faz loucuras. Por quê? Porque não tem medo de nada. Então o medo ele serve, inclusive, para nós não irmos além daquilo que nós deveríamos ir. Então uma pessoa que ela é ousada demais, ela salta de paraquedas, ela quer andar de skate sem capacete, ela quer dirigir sem cinto de segurança. Então, quer dizer, a pessoa não tem zelo pela vida em razão da ausência de medo. Mas a coragem não é total ausência do medo. O medo ele é necessário para nos manter num equilíbrio, para que nós possamos, aqui não posso ir. Mas o medo que nos paralisa, o medo que nos afasta de fazer a missão de Deus, isso não é medo, um medo que nos equilibre. Ele é um medo que vem como suscitação do inimigo. Por quê? Porque a hora que você vai fazer, aí o inimigo usa aquela frase, né? E se? Aquela palavrinha, e se? E se não der certo? E se você não for bom o suficiente? E aí vem. Mas como eu falei para vocês, eu não vou falar aqui da parte do coach, eu vou falar da parte espiritual. Então isso é suscitação do inimigo. Isso é suscitação do inimigo que para quê? Para fazer você desistir, para você achar que você não pode, para você achar que você não deve fazer. Mas se você em oração, em comunhão com Deus, sentir no seu coração que é para você ir, vá, faça, porque Deus está dizendo aqui, vá a todos os lugares que eu te mandar. Não é nisso, você vai a todos os lugares que você quer ir. Nisso é os lugares. E quando eu comecei a fazer essas lives, eu nunca imaginei que eu faria uma live espiritual. Nunca, gente. Olha, você viu como que Deus faz as coisas. Quando eu ganhei esse livro aqui, acho que foi lá por 2016, 2017, Deus já sabia que eu ia precisar dele para fazer essas lives aqui. Porque eu tenho esse livro há muito tempo. Tá todo rabiscadinho, né? Mas só que olha só, ele já sabia que eu vinha. Mas eu tive que aceitar. Então, quando ele determina, vá e faça. Então eu tenho que ir, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque ele vai me capacitar. Se eu imaginasse que as lives iam ser desse jeito, se eu ficasse pensando, mirabolando como que eu vou falar, como que eu vou dizer, como que eu vou fazer um script, eu não teria nunca começado. Então o que eu fiz? Eu comecei. E Deus que direcione, né? Não foi isso que ele falou para mim? Eu vou te direcionar, eu vou te conduzir. Então ele que direcione. Porque eu, pela minha capacidade, eu jamais faria isso daqui. Por quê? Porque é uma coisa que fala assim, gente, meu Deus, como que eu vou falar? Não sou teóloga, não sou pastora, não sou uma pessoa estudiosa da palavra de Deus. Eu tenho um conhecimento da palavra de Deus. Mas se você me perguntar, e tem gente que sabe até decora alguns versículos, não, eu não sei. Mas quando Deus colocou no meu coração que era para vir para fazer isso daqui, claro que eu coloquei em oração, mas só que eu continuei rezando mais de mês. Aí liguei para uma treinadora, passei uma mensagem, na verdade, para uma treinadora que eu gosto muito, que eu confio muito, que ela mora lá em Orlando. E eu falei eu coloquei isso para ela, ela falou, mulher, acho que eu até falei isso aqui, mulher, vai, já era para você ter ido. E era isso que Deus estava falando, vai, criatura, vai a todos os lugares possíveis, a todos os lugares que eu te encaminhar, porque tem pessoa querendo ouvir, precisando ouvir a palavra. Do jeito que você vai falar. Não do jeito que um sacerdote, que um pastor vai falar. É que é na sua linguagem, na linguagem simples. É isso que Deus está querendo. Então Deus está pedindo para você hoje também. Vá a todos os lugares que eu te encaminhar. E ele reafirma, ele fala com autoridade, eu serei a sua força. Eu cobri os teus caminhos com joias. E, deixa eu ver essa conexão, e eu serei a sua força, eu serei a sua graça, eu serei a sua sabedoria. É isso que Deus está dizendo. Então ele vai capacitar, sim. Quando você pensar nessa frase que a gente, né, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, ele capacita sim, ele vai te capacitar. Qual é a missão que ele quer que você cumpra hoje?
Pode ser uma grande missão e pode ser uma missão muito simples, mas Ele quer que você vá. E Ele quer que você vá sozinho, porque como Ele disse aqui, você passará sozinho, mas eu estarei contigo. Sozinho, seja assim, sem pessoas para te amparar, como eu lá disse para vocês lá em 2018, que Deus me mandou tipo, vai. E eu tinha um grupo de oração que eu me firmava neles, que de certa forma eu buscava um apoio ali. E quando Deus me mandou sozinha, falou, vai criatura, né? Corta o cordão umbilical. De quem que você precisa cortar o cordão umbilical hoje? Que você está agarrado, está apegado? Sabe assim, as pessoas elas têm que entender que nós não podemos, e isso também, gente, falo para mim, quando eu digo para você, eu digo para mim também, porque eu também estou nesse caminho de aprendizado. Nós não podemos colocar nossa confiança num outro homem, né? Um homem, mulher que seja, né? Falo aqui como Deus fala na Bíblia. Não coloque a sua confiança no homem, num ser de carne, porque ele é falho como você, ele vai te decepcionar. Então você coloque a sua confiança num Deus que é poderoso. Então sabe aquela pessoa que ela se fia ou no marido, ou na esposa, ou nos filhos, ou nos pais, e ela não vive, e ela não vai adiante, e ela não progride, ela não cresce. Gente, é importante nós vivermos em comunidade, é importante nós estarmos inseridos no seio da família. Mas eu não posso colocar minha confiança numa outra pessoa, porque essa pessoa ela vai decepcionar. E outra, vai chegar um momento de separação. Vai chegar um momento em que você vai ter que deixar essa pessoa, seja fisicamente, seja às vezes por uma situação não física, mas também às vezes você fala, essa pessoa já não tá legal eu conviver com essa pessoa. Por quê? Porque eu estou buscando outros conhecimentos que essa pessoa não quer. Essa pessoa não me serve mais, vamos dizer, não é mais a roda de amigos que eu preciso ter. E vai chegar um momento que vai ter uma ruptura brusca. Nossa, aqui, se tem uma coisa que nós sabemos é que nós nascemos e vamos morrer. Nós vamos morrer uma hora. Então, se você está apegado a pessoas, você vai junto. Então, a importância de você se confiar e se fiar em Deus. Então, por isso ele fala aqui, ó, você passará sozinho. Esse sozinho quer dizer comigo, é só comigo, só com Deus. Não é só comigo que sou o seu Deus. Então nós não podemos nos valer de pessoas. Ah, eu vou fazer se o fulano fizer. Nós temos que ter uma equipe, um time, uma família para nos auxiliar, isso sim. Mas tem missão que Deus vai nos mandar que é só nossa. E Ele quer que nós passemos por essa missão sozinho. Por quê? Porque é o ministério que Ele nos deu. Então eu tenho aqui minha família, eu tenho meus filhos, eu moro com eles, né? A Débora voltou recentemente da Irlanda e veio morar conosco, nós estamos aqui. Só que esse ministério aqui eu estou passando sozinha. Sozinha. Por quê? Porque meus filhos uma hora dessa estão dormindo. Eu não estou contando com o auxílio deles, não, mãe, vai. Não, contei com o apoio, né? Troquei uma ideia ali, o que você... Não, mãe, faz. Acabou. Não tem ninguém aqui me assessorando. Não tem ninguém, você entende? Então, assim, tem hora, e a decisão teve que ser minha sozinha. Eu coloquei em oração, pedi orientação para a Roberta, né, que é essa treinadora que eu sou fãzaça dela, assim, ela é uma pessoa muito querida. E ela falou, mulher, já era para você ter ido fazer isso faz tempo, né? Então, assim, claro que você pede uma orientação, mas eu não estou aqui, ó, como que você vai fazer? Como que me orienta para fazer isso? Não, eu estou aqui sob a ação e orientação do Espírito Santo. E o que Deus suscitar para eu falar, eu vou falar do meu jeito simples, com a linguagem muito simples, porque não adianta colocar uma linguagem rebuscada aqui que não vai atingir as pessoas que Deus quer que eu atinja. Então, nessa missão, né, eu digo sempre assim, quando eu era advogada, eu tinha uma linguagem. Agora eu tenho que ter uma linguagem mais simples. Eu tenho que ter uma linguagem mais simples. Por quê? Porque é onde Deus quer que eu vá, quer que eu atinja mais pessoas. Desse jeito simples, dessa forma simples de falar. Porque se Deus quisesse que aqui nesse momento estivesse um teólogo, agora ele não teria me suscitado, teria colocado uma outra pessoa muito mais capacitada que eu. Mas para essa missão aqui, ele me quis. Né? Foi, ó, Eunice, vai, porque eu vou ser sua força, sua graça, sua sabedoria. Então olha só a importância da gente entender o que Deus quer para nós, a nossa missão, o que Deus quer de mim.
E a minha decisão, eu estou indo, tô com medo de ir. Esse medo está me aprisionando, impedindo que eu vá fazer aquilo que é da vontade de Deus. E eu tenho que me perguntar, gente, Deus, o que o Senhor quer? E tira esse medo, tira esse temor que eu tenho, né? Vem ser minha força realmente, minha coragem também, vem me auxiliar. E ele reafirma aqui, olha aqui na palavra, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir e eu vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Ou seja, Deus está o tempo todo olhando para nós. Nada que nós fazemos, gente, está escondido aos olhos de Deus. Nada, nada. Cuidado com o que você faz, cuidado com as suas atitudes, cuidado com seus comportamentos. Porque nós podemos fazer escondido aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus, o crivo de Deus a gente vai passar. Então cuidado com o seu comportamento, cuidado com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está falando. Então nós precisamos ter muito, muito vivo isso em nós. Deus está o tempo todo com os olhos fixos em nós. Deus está o tempo todo olhando para nós. Deus está o tempo todo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, Ele está acima de tudo. Ele está aqui cuidando de nós nesse momento. Ele está olhando por você e pela sua causa nesse momento. E Ele está esperando. Opa, a tua missão eu te dei, cadê? Cadê? Aonde que você vai? Que dia que você vai fazer isso? Então, vamos nos colocar a caminho. Vamos pedir para que Deus nos encha de coragem, que o Espírito Santo nos dê um espírito de ousadia, de força, de coragem, para fazer o que a gente precisa fazer, para fazer aquilo que é vontade de Deus, porque talvez Deus já suscitou no teu coração o que é para você fazer e você passou e você deixou. Então, sonde o teu coração, olhe para o teu coração e fala, meu Deus, o que o Senhor me suscitou aqui? Eu não correspondi ao teu chamado. Para o que o Senhor está me chamando? Qual que é a minha missão agora? Mas nós precisamos deixar nossos medos, nós precisamos enfrentar nossos medos, na verdade. Porque nós vamos crescendo e criando coragem à medida que nós vamos abandonando o nosso medo e enfrentando. Né? Eu tenho medo de escuro, eu vou ter que ir no escuro para enfrentar esse medo. Eu não vou perder esse medo se eu estiver no claro. Então, se você tem que entrar num quarto escuro da tua alma para olhar o que está ali escondido, o que eu preciso tirar, o que eu preciso, né? Que luz que eu preciso colocar aqui. Primeiro, você vai ter que entrar no quarto escuro. Então, talvez o teu quarto escuro hoje, você precisa entrar para abandonar esse medo de alguma coisa que você não tem, né? Está ali deixando de um ladinho. Então, hoje eu preciso enfrentar esse medo. Hoje eu vou enfrentar esse medo. Eu vou entrar nesse quarto escuro, vou enfrentar esse medo e vou retirar isso que está atrapalhando a minha vida. O que tem atrapalhado a sua vida? É um hábito ruim? É uma preguiça, às vezes? Às vezes é a zona de conforto, é o desânimo, é o cansaço, é aquelas desculpinhas de sempre, não dá, não posso, não vou, é difícil. O que você precisa enfrentar hoje para que você possa ir a todos os lugares que Deus está te enviando? Para que você possa caminhar e ir em todo lugar que Deus te conduzir. O que você precisa enfrentar hoje? Faça essa reflexão no dia de hoje, faça essa reflexão, meu Deus, o que eu preciso? Se você ainda não consegue visualizar, pede ao Espírito Santo, vem me mostrar hoje o que tem nesse quarto escuro que eu preciso tirar. Qual é o medo que eu preciso enfrentar para que eu realmente vá a todos os lugares? Qual é o medo? Quem que eu vou ter que enfrentar? Porque lembra, Jesus, quando saiu lá da caravana e os pais se perdeu dos pais, né? Digamos, se perdeu, não, ele sabia o que estava fazendo, mas os pais o perderam, ele teve que enfrentar depois o pai e a mãe também. Porque imagina que Maria e José, ele não deve ter chegado assim e falado, filhinho, tá tudo bem, deve ter cobrado, filho, nós estávamos à tua procura, e isso fala na Bíblia, agora você imagina o que aconteceu de fato. Então ele teve também que enfrentar os pais na terra, a quem ele devia obediência para obedecer ao Pai do céu. Então talvez hoje o teu enfrentamento é uma pessoa aqui na terra, para você seguir as coisas de Deus. Talvez é um sentimento, talvez é um pensamento negativo, mas talvez é uma pessoa física
que você precisa enfrentar hoje para que você destemidamente siga a tua missão e faça aquilo que é vontade de Deus. Porque Ele prometeu que Ele vai ser sua força, a sua graça e a sua sabedoria. Então, o Espírito Santo te conduza hoje, nesse dia, para que você pense: o que eu preciso enfrentar hoje? Como Jesus enfrentou José e Maria, para estar na presença de Deus cumprindo a missão dele, que foi isso que o menino Jesus fez lá com 12 anos. Ele estava falando aos doutores do templo, mas ele teve que deixar a caravana, deixar a muleta, passar sozinho por esse período, deixar pai e mãe, né, daqui da terra, José e Maria, e foi sozinho para o templo para pregar. E talvez é isso que você tem que pensar hoje, e talvez seja isso que Deus quer de você hoje. Que o Espírito Santo te conduza e te oriente em cima dessa palavra, que o que Deus quer de você. E vamos lá colocar o pé na estrada para seguir a Deus, porque o nosso lugar não é aqui, é lá. Sem apego aqui às coisas terrenas, porque nós temos que voltar para onde nós viemos, pelo menos eu quero. E se esse é o teu desejo também, não tem outro que não seja seguir a vontade de Deus. Um grande beijo para você, um abençoadíssimo dia, e amanhã às 6h30 estaremos aqui novamente. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir, que gostaria de ouvir, com quem você quer compartilhar. Lembrando que lá no canal do YouTube também estão ficando esses vídeos. Falta eu publicar alguns ainda, mas aos poucos eu vou publicar. Então passe para os seus amigos, né? E para as pessoas que você acha que merece e que precisa ouvir também. Um grande beijo, obrigada pela sua companhia aqui no dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.